animada um pouquinho mais hoje. Gente, Flamengo e Palmeiras fecharam a 21ª rodada do Brasileirão em grande estilo. Os cariocas amassaram o Vitória por 8-0, com hat-trick de Pedro na maior goleada da história dos pontos corridos e ainda provocaram a demissão do técnico Fábio Carille. Já no Allianz Parque, com a dupla Flaco Roque afinada, o Palmeiras bateu o Sport por 3-0, como um presente pelos 111 anos do clube. Fora das quatro linhas, o São Paulo pagou o Cerro Porteño por dívida de Bobadilla e espera pelo fim do transfer ban da FIFA. Na Baixada, o Santos apresenta daqui a pouco o novo chefe, Juan Pablo Vojvoda. Na CBF, Carlo Ancelotti revelou a lista dos jogadores convocados para o fim das eliminatórias, sem Neymar, mas com Caio Jorge do Cruzeiro. E no Corinthians, Osmar Stabile venceu a eleição de presidente e agora tem uma lista de urgências para resolver. Essa lista é extensa, como você disse, realmente é muito extensa. Então nós estamos pegando do maior problema para o menor problema. Nós já identificamos vários problemas e todos eles têm muitas prioridades. Em princípio, nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né? Um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado do conversa, para a gente poder pagar isso daí também. A ideia que tenho é conhecer novos jogadores sobre perfil caracterial e pessoal. Sobre perfil técnico, eu conheço a todos os jogadores, eu quero conhecer outros. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. É uma noite horrível, vergonhosa. Com todos nós perdemos hoje, perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos. E isso, obviamente, que nocauteou o adversário. Faz parte, os torcedores se divertem, são coisas que acaba meio que fazendo do folclore, como chama na Argentina, do futebol, e a gente aceita. Às vezes tomamos umas duras lá na rede social, às vezes dá umas flores para nós, mas faz parte. O toque do Vitor Roque para ele foi perfeito. A bola passa por sobre o zagueiro. Antes dela cair no chão, ele vem dar uma bomba na bola de primeira de sem pulo. Flaco Lopes. Foi uma segunda-feira explosiva no futebol brasileiro. Os líderes do campeonato, aqueles que estão na frente da tabela, levaram a melhor e tivemos convocação da seleção brasileira. Já gols internacionais no nosso canal do YouTube. Agora, bom dia pra você, Cicinho. Olha, o Flamengo fez 8-0, histórico, a maior goleada da era dos pontos corridos, e o time tá mais malvadão do que nunca. Chama o Flamengo! Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. É muita taca, né? Foi taca que não. Olha do que eu escapei, hein? Pois é, não, mas o Flamengo, assim... O Vitória dançou com essa taca. Coitado do Chico, semana. Vitória dançou. Mas o que me chamou a atenção... Quem dançou foi o Carille. Exatamente, e o Carille que caiu, né? Mas o que me chamou a atenção, Renato, nós estávamos conversando, foi a seriedade dos jogadores do Flamengo. Assim, eu, como ex-atleta, nunca vi uma postura como a dos jogadores do Flamengo. Porque você faz 4, 5, você coloca o pezinho no freio. Os caras do Flamengo não, o Bruno Henrique aos 44. Então, assim, chamou muita atenção. Olha, Edu Dracena, quando o Palmeiras terminou o jogo 3-0 para cima do Sport, Flaco Lopes se destacando outra vez, pode aparecer na lista final da Argentina, convocação para os 2 jogos últimos das eliminatórias.
Ninguém imaginava que depois disso o Flamengo faria 8-0. E hoje tem gente de aniversário. Bom dia, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Verdade, né? Palmeiras, 111 anos de histórias, de lutas, de glórias também. Então, parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, por essa linda história, né? E ontem, quando eu liguei a televisão, achei que era a seleção brasileira, Renato. Antecipou a seleção brasileira? Porque o que o Palmeiras jogou ontem, né, com respeito... 111 anos sem Mundial, né? Com Mundial, não vem não, assim, ó. 111 com Mundial e iremos buscar outro lá. Então, parabéns, Palmeiras. Parabéns também o que fez ontem em campo. Na camisa de ontem tinha uma estrelinha, não tinha? Tem estrela, que esses caras aqui não querem Jogou fazer de amarelo, isso aí. o Ronaldo vai falar Seleção aí, brasileira, eu assustei, a seleção brasileira tá jogando, antecipou o jogo? Não, mas era o Palmeiras jogando ontem na Allianz Parque. Flamengo mais líder do que nunca. A segunda posição foi retomada pelo Palmeiras, que tem jogos a menos. E ontem tivemos eleição. Agora, Osmar Stabile é confirmado como presidente do Corinthians. Ronaldão, bom dia pra você. Bom dia, menina Renata, seus cavalos. Eu diria que começou a limpeza, né? Porque o Osmar Stabile vai ter que terminar. Ele, o Tuma também agora, pegar o cartão corporativo, pegar todas as notas aí e colocar a turma para correr. Agora, porque tem muita gente fiscalizando. E o momento também do torcedor, do sócio, torcedor, do pessoal da torcida organizada também, Gaviões, Tupi, todo mundo. Agora é fiscalizar e tirar essa turma daí. Começou a limpeza no Corinthians, menina Renata, se Deus quiser. Ó. Tomara, precisa, né, Ronaldão? E agora no canal Jogo Aberto, gols internacionais na Itália, na Espanha, na Inglaterra, com vitória do Liverpool fora de casa pra cima do Newcastle. E olha só, agora aqui, a gente lembra que no final de semana tem GP da Holanda da Fórmula 1 e você já vai ficando por dentro de tudo. Welcome to Zandvoort. É disso que o povo gosta! Make some noise for Max Verstappen. This is the Dutch Grand Prix. Lando Norris no capricho pra vencer a Holanda! Tô precisando do ânimo, Brasil. E não é que o Inter tomou 6 gols, né, Edu, em 3 jogos do Flamengo. E em uma partida só, o Vitória foi sapecado 8 vezes. Aí é só dar uma olhadinha, pega a tabela e vê quem é o próximo adversário do Flamengo. Só olha, não vou falar quem é, mas só olha. Bom, no meio de tudo isso, do Campeonato Brasileiro, tivemos a convocação de Carlo Ancelotti, pela segunda vez chamando jogadores para as eliminatórias. E olha só, 2 jogos finais contra Chile e Bolívia fora de casa. E os escolhidos foram... Classificação para a Copa do Mundo garantida, a segunda convocação de Carlo Ancelotti foi bem diferente da primeira. A ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem sobre perfil caracterial e pessoal. Alguns retornos, novidades e 4 jogadores do futebol brasileiro. Goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza, do Corinthians. Zagueiros Alexandro Ribeiro, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Laterais Wanderson, Wesley, Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique e Douglas Santos. Meio-campistas Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. E atacantes Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, do Cruzeiro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison. Joelinton e Alexandro entraram em campo ontem e saíram sentindo e podem acabar cortados. Entre os que voltaram, destaque para Paquetá, que retorna depois de ser absolvido no caso de manipulação de apostas esportivas. O artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge, foi o único estreante da lista. Entre as ausências, a que mais chamou a atenção foi a de Neymar, afastado da seleção brasileira há quase 2 anos. Carlo Ancelotti ressaltou que conhece bem o camisa 10 do Santos, mas deixou claro que ele só vai ser convocado quando estiver bem fisicamente.
Neymar está se recuperando de um edema muscular na coxa. Neymar teve um pequeno problema a última semana, mas Neymar não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. A dupla do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo, bem conhecida pelo italiano, ficou de fora. Vini já não poderia jogar a primeira partida contra o Chile no Maracanã, no dia 4, por estar suspenso. A Bolívia, no dia 9, em El Alto, será o último desafio das eliminatórias. A CBF já confirmou para a próxima data FIFA, em outubro, a realização de 2 amistosos, contra a Coreia do Sul, no dia 10, e diante do Japão, no dia 14. Bom, aqui está a lista completa. Poderemos ter baixas por conta de lesões, mas por enquanto, o que foi apresentado por Carlo Ancelotti, goleiros. Alisson do Liverpool. Bento do Al Nassr. Hugo Souza do agora Corinthians. Fogos, negão! Repetiu a última convocação, não mudou nada em goleiros. Vamos pra zaga. Alexandro do Lille. Fabrício Bruno, novidade do Cruzeiro, tá jogando demais, tá num momento muito positivo. Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Nas laterais, ainda vejo muitos testes por aí. Wanderson do Mônaco, Wesley agora na Roma, Alexandro do Flamengo, que ontem saiu machucado. Estamos esperando algum boletim mais atualizado. Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit. Lembro bem dele no Galo, né? Bom, meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton, que ontem também saiu machucado na partida contra o Liverpool, ele que é do Newcastle, e Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro, primeira vez dele na seleção. Um nome aguardado, o craque do Campeonato Brasileiro até o momento, junto ali com a Arrascaeta, né, gente? Luiz Henrique do Zenit, voltando, Luiz Henrique. Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona e Richarlison, que nos 2 primeiros jogos da Premier League arrebentou, do Tottenham. Tá aí. Cicinho, pra você uma lista satisfatória, coerente, faltou alguém? Qual é a sua visão do que ele propôs? Renata, eu gosto da convocação, até porque são 2 adversários fracos, né, que o Brasil vai enfrentar e também o Brasil já está classificado. Então, o Ancelotti, ele está mesclando aí, né, ele mantém a certa experiência, né, do Alisson ali, juntamente com o Marquinhos e o Casemiro, que são os jogadores ali responsáveis por essa experiência na seleção brasileira. E traz essas novidades, né, o Caio Jorge merecidamente convocado. Talvez tivesse esperado um pouquinho, poderia também pintar o Pedro, né? Que é um jogador que nessa posição, né, como reabilitado atacante, pelo Inter, parabéns Inter. Exatamente. Mas assim, eu acredito que nas próximas convocações vamos ter também mais surpresas, mas eu fiquei feliz com essa convocação. Lógico que eu gostaria também de ver o Neymar, porque o Neymar, como eu falei, continuo batendo nessa tecla. 10% é melhor do que todos aí. Mas o Neymar é pra Copa do Mundo só, Cicinho. Preparar o meu moleque pra Copa do Mundo. Mas como brasileiro eu quero ver o Neymar, porque você estando junto com os jogadores bons, né? Tem a volta do Paquetá aí, que é uma grande surpresa também. A gente fica feliz, foi absolvido. Então, assim, é a seleção brasileira que o Ancelotti vai dando o pitaco dele e demonstra que ele conhece os jogadores, né? Porque todos nós estávamos esperando aí até outros jogadores e o Ancelotti vem com essas peças aí que vai representar muito bem o Brasil. Ronaldão comentava que me chamou a atenção todos os escolhidos para o meio-campo do futebol inglês. 12, Newcastle, né? Newcastle, como é que fala? Newcastle. 12 jogadores da Inglaterra. Tá vendo? Eu vou na mesma linha do Cicinho nessa análise pelo seguinte, tem espaço aí ainda para Pedro, para Yuri Alberto? Não podemos esquecer aqui do Yuri Alberto, né? Que eu tô viajando. Mas aqui ele tá machucado. Sim. Mas é um outro cara que pode acrescentar em muito na seleção brasileira. Sério?
Ah, é sério? Porque olha que time que nós temos aí. Agora, eu vou nessa linha do Cicinho para falar do Neymar, porque o Neymar deveria estar aí no meio para ter esse entrosamento junto com o novo treinador, com essa rapaziada nova. Eu acho que vai dar uma liga legal para a Copa do Mundo. Então, assim, acrescentando Pedro e Yuri e o Neymar, nós temos uma baita seleção aí para disputar o que vier pela frente aí. Olha, eu acho que hoje, vendo tudo isso aqui, Edu, o Lucas Paquetá, até para ser testado, é um cara que pode sair até como titular nesse meio-campo do Brasil, sendo esse articulador. Ele fez essa função com o Tite, às vezes jogava de segundo volante também. Mas é um cara que fez gol, até o time dele foi bem derrotado na primeira rodada, mas ele fez um golaço. Enfim, agora, olha só algumas coisas. O Estevão deve ter aprovado, porque o Ancelotti teve a chance de vê-lo de perto, não é? Ele não abre mão do Gabriel Martinelli. Desde que o Real Madrid perdeu para o Arsenal naquela Champions, parece que ele ficou encantado com o Martinelli. Aqui um efeito da Copa do Mundo de Clubes. João Pedro, contratado, aproveitou demais a chance, está aqui. O campeonato é merecido do Caio Jorge, está arrebentando pelo Cruzeiro. O Luiz Henrique, o que ele fez ano passado é que ele foi se esconder lá na Rússia e tudo mais. Mas é um cara que joga muita bola. E aí, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison já são mais conhecidos. Edu, eu sei que a sua área é a zaga, mas eu queria analisar o ataque com você. Não, Renata, como a gente falou, o Ancelotti convocou alguns jogadores até mesmo para ele ter o contato, né, do dia a dia, do trabalho dele, até porque... com certeza ele conhece todos esses jogadores, né? Já viu jogar, ou já jogou contra. Então, você tendo o dia a dia vai ser muito importante. E eu vejo essa lista de atacantes muito bem servido, sim. Eu acho que com relação ao Neymar, que eu falei, o Neymar com certeza estará na Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida e eu torço muito para que isso aconteça. E também ele pode, de repente, ter o dia a dia, Ronaldão, nos amistosos que vão ter pela frente. Então, ele com certeza vai passar essa experiência. Mas eu vejo, assim, a convocação nos atacantes muito bem servidos. O João Pedro também, que fez um campeonato... Com exceção do Richarlison ali, nós temos, na questão de idade, nós temos atacante para muitas Copas, né? Porque olha a qualidade dos caras. Bem observado, Cicinho. É verdade. E olha só, se você pegar aí, são titulares em todos os clubes, né? Tipo assim, clubes grandes, né? Arsenal, Manchester... né, Cruzeiro, Zenit também, por mais que está lá na Rússia, mas é um time grande também. Então, são jogadores que espero que eles aproveitem a oportunidade que estão tendo agora na seleção brasileira para que eles possam manter e dar uma sequência. Falei que o Inter reabilitou o Pedro e o Vitória vitaminou o Pedro. 3 gols em um só jogo, aquele hat-trick, não é? Bom, Samuel Lino, Arrascaeta, todo mundo jogou demais. Aliás, o time do Flamengo, com exceção do Rossi, que trabalhou muito pouco, não é? Foi impressionante. Méritos do Felipe Luiz. 8-0, dá uma olhadinha nos números, melhor ataque, melhor defesa, primeiro colocado. Ai, Flamengo, que pesadelo, Final tá de semana jogando promete, demais. hein? Escapou, hein, bebê? Um atropelo histórico, a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Parabéns para a equipe, acho que fizemos um grande jogo. Todo jogo a gente entra com a mesma intenção de fazer as coisas. Hoje acho que tudo que a gente fez deu certo e ficou demonstrado no placar. O Flamengo não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta deixou Samuel Lino na boa para fazer o primeiro gol do jogo. Era só o começo do atropelo. Os donos da casa seguiram pressionando e não deram chance nem para o adversário respirar. Apenas 2 minutos depois, novo presente de Arrasca. Desta vez, Pedro quem aproveitou. Antes do terceiro, os cariocas empilharam oportunidades. Samuel Lino finalizou por cobertura, mas Lucas Alter salvou em cima da linha. Mas aos 33, não teve jeito. Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e chegou em Lino, que só ajeitou para Arrascaeta deixar o dele. O segundo tempo manteve o mesmo ritmo. Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha da primeira etapa e marcaram 2 gols nos 4 minutos iniciais. E o placar já marcava 5-0. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. O jogador
fantástico. O Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Não demorou para Luiz Araújo também deixar o dele. E ainda houve tempo para Pedro assinar um hat-trick com uma obra-prima. O camisa 9 aplicou um lindo elástico e tocou de cavadinha na saída de Lucas Arcanjo. 7-0. Um gol muito bonito, acredito que um dos mais bonitos da minha carreira pela jogada individual ali do elástico que eu tirei num espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito. Bruno Henrique, de pênalti, completou a goleada. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. A derrota por 8-0 ainda culminou na demissão de Fábio Carilli. Rodrigo Chagas assume a equipe do Vitória de forma interina. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. Uma noite horrível, vergonhosa. Da parte pessoal, meu profissional, a pior derrota da minha vida. A única preocupação ficou por conta de Alexandro. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o lateral esquerdo sentiu dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Logo após a partida, o Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a CBF por alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O rubro-negro pediu para a entidade reconsiderar a decisão. Olha, até é difícil falar individualmente, porque foram muitos destaques. Mas ontem quem deu o cartão de visitas completo foi o Samuel Lino. O que ele fez, incrível. Pedro fazendo esse hat-trick. É uma maravilha, é um jogo inesquecível para qualquer atacante. Esse Saúl jogando de volante, arrebentou, deu a liberdade necessária. O gol do Arrascaeta, a bola, da maneira como ela foi trabalhada, como ela foi sendo confeccionada até a finalização, é algo bonito para se ver e rever. Então, o Flamengo organizado, defensivamente, não sofreu. O Vitória, atônito, nocauteado, palavras do Felipe Luiz, acabado, não teve reação nenhuma. Carilli demitido. Edu Dracena, uma máquina em campo, em plena segunda-feira no Maracanã. Meu Deus do céu. Anotaram a placa aí, Renato? Porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca, realmente. Mas eu vejo assim, o Flamengo tá impressionando mesmo com relação à atitude dos atletas. Você pega assim, não tem nenhuma vaidade. Os jogadores, mesmo às vezes de frente pro gol, eles preferem dar o passe pro companheiro que está melhor posicionado. Os toques de primeira, os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro do campo, aonde que um vai, o outro fica. Então é impressionante realmente que o Flamengo fez ontem. E a questão da postura dos atletas. O respeito que a gente sempre fala é isso aí, ó. Jogar, fazendo gol, driblando, indo para cima, não fazendo graça. E o Flamengo, em nenhum momento, fez graça. Respeitou totalmente a equipe do Vitória e por isso que fez 8-0. Agora, em contrapartida, Renata, o que o Vitória fez ontem com o seu treinador foi impressionante. Você não pode jogar na casa do Flamengo, no Maracanã, casa cheia, com um dos melhores times do Brasil, jogar de peito aberto. Improvisar um jogador na lateral direita, um atacante, como você já tinha um lateral ali. Então, para mim, é claro que os atletas, sim, tiveram culpa, mas o mais culpado de todos foi o treinador, que montou um esquema. Eu acho que ele não assistiu os jogos do Flamengo, porque o que ele fez ontem para mim foi uma vergonha realmente, e o Vitória, nada contra a pessoa, mas fez certinho, porque não pode um time como o Vitória tomar de 8-0 e a postura que o treinador teve na beira do campo. O Vitória puniu o treinador com a demissão. Cicinho, com 3 minutos de jogo, você já está ganhando por 2-0, abre o caminho, mostra talento. E eu sempre digo que é muito difícil que o time inteiro esteja na mesma energia, no mesmo estilo. E ontem aconteceu. O Flamengo, até quem entrou, quando você vê no segundo tempo, Luiz Araújo, o De La Cruz, o Carrascal, eles entrando no jogo, você pensa, Bruno Henrique, banco, titulares, o que seja, o Flamengo é muito forte. Não, é muito forte, Renato. E a gente bate muito nessa tecla, né, a respeito do elenco do Flamengo. Tudo bem, mas isso não é desculpa, porque
o Vitória também é uma equipe tradicional. Então, a postura também dos jogadores do Vitória assustou. Eu concordo com o Edu, o Carille se equivocou, né, na maneira tática de colocar a sua equipe, mas os jogadores do Vitória, poxa, tomar de 3, 4 para o Flamengo é até normal, digamos assim, pelo investimento. Mas 8 aí já é muito. Então, os jogadores do Vitória precisavam. Você tem um esquema tático, não deu certo, se reúne ali o jogador e tem uma outra postura defensivamente. O Vitória é totalmente exposto, aceitando aquilo que o Flamengo se propôs a fazer. Então, assim, me assustou muito essa questão do desempenho de cada jogador. Os jogadores parece que estavam olhando os seus ídolos jogarem e deixando passar de qualquer jeito. A gente não incentiva jamais a violência, mas pelo menos dá uma chegada no cara mostrando, olha, nós estamos aqui, então também põe um pezinho um pouquinho no freio. Porque o Flamengo não foi incomodado, os jogadores do Flamengo não foram ali confrontados, né? Jogaram no meio de campo só, não usou um campo. O jogador do Flamengo tinha a bola nos pés e os caras do Vitória ficaram assistindo. Então, eu culpo o treinador, sim, mas também culpo a postura dos jogadores, que deveriam ali dentro de campo se unir ali e falar, ó, vamos, o goleiro não dava uma dura nos caras, tomava gol e balançava a cabeça. Eu fico imaginando se era o Ronaldo. Se bem que o Ronaldo chutava, a bola tava pegando na trave e já tava dando dura no zagueiro. Mas nem o Lucas Arcanjo também ficou mesmo. Dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Não é só pelo placar de 8-0. De toda a história dos pontos corridos, desde 2013, é a maior goleada. Então, várias aconteceram, 7-0, 7-1, agora 8-0. Ronaldão, e a sensação, quando estava 5-0, a gente sabia que não pararia por aí. É engraçado, várias vezes você espera de um jogo um placar ainda mais elástico, não acontece. Ali era garantido. Pelo volume de jogo, né? E o toque de bola também do Flamengo. Há muita qualidade, todo mundo próximo, a bola girava rápido. Eu até algumas vezes falei, pô, mas ninguém vai dar uma chegada do Vitória porque não tinha espaço para dar aquela chegada, porque os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, era um toque só, no máximo 2. Então como é que você vai achar um cara com 2 toques? O cara que prendia a bola um pouco mais foi o Lino ali pela esquerda, mas ele estava dando caneta, estava fazendo uma O Lucas Braga estava completamente perdido, ele deitando e rolando, passando, ultrapassando e nada aconteceu. É impressionante. Agora, a velocidade e a habilidade desses jogadores. Ontem foi um recital do tal de Arrascaeta. Porque essa bola, quando vinha para ele, ela saía com uma qualidade e uma força no ataque, todo mundo chegando junto. Então, foi impressionante de ver. E o Inter deu uma sorte, hein? Porque o Flamengo parcelou com vocês. Porque, olha, vou falar que se fosse à vista, como foi o Vitória... E o Vitória que já meteu 7 no Palmeiras, hein? Lembrando no dia de hoje que o Vitória já meteu 7 no Palmeiras. Com isso. Meu Deus! Outra coisa tempo, né? Outra coisa que foi legal, Renato, todos os gols do Flamengo, todo mundo se abraçando. Você presta atenção para você ver. Então, isso mostra que eles estão criando realmente ali uma amizade, a questão da cumplicidade entre eles, porque isso faz uma diferença muito grande, principalmente para um elenco... O Felipe abraçou o Pedro? Abraçou. Os jogadores entre eles ali, você pode ver todo mundo se abraçando. Eu acho que isso... O Felipe já abraçou o Pedro lá no Beira-Rio, no jogo do Brasileirão. Já fez a Cruz também, né? Olha aí, cada dia... Agora, eu quero falar do Pedro, mas melhor do que eu falar do Pedro é o próprio Felipe Luiz falar sobre esse jogador que retomou a grande fase com um hat-trick. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, ele é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto e... Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos, acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Olha, com o Pedro... jogando não fixo ali na área, mas se movimentando, infernizando a defesa, dando pivô. O Pedro, na sua grande fase, no seu esplendor, é um jogador que vai ser pensado, cogitado para a seleção brasileira, mas o mais importante é que o Flamengo tem uma missão, e ela é clara. Quando o Flamengo vai com reservas para a Copa do Brasil,
estava escancarada a resposta. Vamos ganhar o Brasileiro e vamos ganhar a Libertadores. Essa é a meta, fazer o que o Botafogo fez no ano passado. E para que isso aconteça, o elenco precisa estar muito qualificado, muito interessado nas duas competições. E a gente sabe que o Pedro, o Bruno Henrique, todos eles podem fazer gols. Samuel Lino vai se adaptar muito mais ainda, o Saúl a mesma coisa. Olha o Jorginho, o que ele acertou de passes. Um volume tão acima da média natural e normal do Campeonato Brasileiro. Então, o Pedro ontem fez 3 gols e vai fazer mais se continuar nessa batida, Edu. Não, e você vê a evolução dele como atleta, né, Renato? Por mais que ele passou por um momento difícil, né, até exposto da maneira como ele foi ali com o Felipe, Luiz, espero, e a gente vê que realmente já foi solucionado, né, entre eles, conversado e tudo, mas você vê que não é só ali dentro da área. Você vê que ele está se movimentando mais, ele está tendo um atacante mais móvel, então ele está caindo nas pontas, está fazendo a parede. Então, para mim, o Pedro vem numa evolução muito grande e espero, e como a gente está falando, Cicinho, aqui, em breve ele estará na convocação na Seleção Brasileira, porque ele está fazendo por onde. Então, o Flamengo, a questão é, sai Pedro, entra Samuel, aí é brincadeira. O Flamengo realmente montou um elenco para brigar por todos os títulos, aí, tanto na Libertadores como no Brasileiro. E aquela música para Pedro, Pedro para. Essa música não serve para o Grêmio no final de semana, próximo adversário do Flamengo. O Pedro precisa continuar nessa batida, nessa toada, nesse ritmo, nessas finalizações certeiras, Cicinho. Renata, assim, eu vou pautar como ex-atleta. Pedro, não para. Como ex-atleta, novamente, a gente sabe, quando o momento é bom, o Flamengo, por exemplo, se você chegar lá agora no treinamento dos caras, os caras já querem que o jogo seja amanhã para entrar em campo. Então, boa sorte. Boa sorte. Mas só uma ressalva, Renata. Campeão da Libertadores vai ser o São Paulo, tá? Então... Ai. Calma, Cecília, é o Palmeiras. Eu quero ver se não vai passar nem Palmeiras, Cecília. E você tá falando assim, você tá falando da antiga. O Ronaldo, eu vou lembrar aí, o Palmeiras fez 8-0 no Corinthians, tá bom, Ronaldo? Já que você falou do passado, do Vitória. 8-0 o Corinthians. O Corinthians fez 9 E o 7 foi quando? Fez 9 em 1941. Mas a deixa é ótima, porque hoje é dia de Palmeiras, 111 anos. Parabéns, é um clube gigantesco, cada vez mais forte, mais poderoso. E o presente já veio na noite de ontem, 3-0, suave na nave para cima do Lanterna Esporte e com as assinaturas de Flaco Lopes e Gustavo Gomes. Nova terceira camisa, tipo seleção, assim como foi em 1965 em amistoso contra o Uruguai. Véspera de aniversário do clube e Carlos Miguel e Jefté no banco pela primeira vez. Assim veio o Palmeiras em busca da manutenção da vice-liderança do Brasileirão. E Vitor Roque já deu as boas-vindas. Lanterna do campeonato, o Sport não perdia 5 jogos, 4 empates e 1 vitória e luta desesperadamente contra o rebaixamento. O time pernambucano queria surpreender, mas ia ser difícil, já que Vitor Roque deu esta assistência para Flaco Lopes, que finalizou bonito, sem deixar a bola cair. Golaço do Palmeiras, Flaco Lopes! O Palmeiras encurralava. Flaco de novo, Murilo, teve o Flaco outra vez e Felipe Anderson. Querem mais gols perdidos? Então toma. Maurício pra fora e Vitor Roque também. A pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter. No segundo tempo, a ideia era continuar com este ritmo e compensar as chances desperdiçadas. E não é que deu certo. A dupla verde e amarela reapareceu. Roque cruzou e Lopes acertou a cabeçada. O Gabriel se esforçou, mas a bola entrou. Quantas equipas no Brasil jogam com 2 centroavantes? Sim, isto é uma solução que nós temos usado, mas podem jogar 2 centroavantes, ou um centroavante e um meio atacante, pois isso vai depender das características dos nossos jogadores, do tipo de jogo. E o camisa 42 está na pré-lista de convocados da seleção argentina. E aí, Scaloni vai chamar ou não? Muitos jogadores que querem jogar aqui, então sempre estou dando o meu melhor.
E é isso. Se for agora, vou ficar muito feliz. Se não for também, continuar trabalhando para no momento que seja, estar preparado. E 3 minutos após a comemoração, em jogada ensaiada, Maurício cruzou para Gustavo Gomes fazer o terceiro. Tava faltando o gol do Tigrinho, hein? Aqui ele recebeu bola longa de Gomes e Gabriel salvou. A cobrança de falta de Piquerez levantou a galera. E na sobra desta jogada, Facundo Torres foi artístico. Jefté entrou no lugar de Piquerez e fez sua estreia. E o placar ficou no 3-0. Boa atuação, boa vitória, segundo lugar garantido e... cobranças. Gente, domingo tem mais um derby, o último do ano, em Itaquera. Não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar o Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Agora, o treinador do Palmeiras já repetiu centenas de vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E na internet, as brincadeiras comparando a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes com Romário e Bebeto continuam. Às vezes tomamos umas duras lá na rede social, às vezes dá umas flores para nós, mas faz parte. Você prefere ser Bebeto ou Romário? Tanto faz. Falamos da grande fase do Pedro. Outro que está completamente em ascensão é o Flaco Lopes, cogitado para participar da lista principal da seleção argentina, fazendo gols pelo Palmeiras. E o que muita gente esperava que pudesse acontecer se transformou em realidade. Vitor Roque e Flaco Lopes jogando juntos, várias partidas com sequência. E eu tenho certeza que o futebol dos dois jogadores cresceu com essa parceria, Edu. Cresceu e muito, Renata, essa parceria aí. Os dois estão se entendendo dentro do campo, né? Quando um sai para buscar a bola, o outro já entra no espaço que ele deixou. Então eu vejo assim, o Palmeiras se reencontrando com um bom futebol. Ontem eu gostei da atitude do Palmeiras. O Palmeiras ontem respeitou a equipe do esporte, marcou em cima. Gostei também muito do jogo do Felipe Anderson. Parece que ele está se reencontrando também com o novo esquema com dois atacantes, porque você tendo dois meias, né, o Maurício e ele, acaba dando mais liberdade para os atacantes, de repente, se movimentar mais para que eles possam dar o passe, né, para fazer o gol. Então, gostei muito da movimentação. Gostei que ontem o Palmeiras jogou de uma forma séria, né, não dando espaço. É claro que o esporte, no início, até que deu uma complicadinha, mas depois o Palmeiras tomou a rédea do jogo e continuou jogando da forma como a gente imaginava. O terceiro gol, para mim, foi impressionante, com a questão da jogada ensaiada de bola parada aqui. Isso é muito do Castanheira, um treinador que faz esse tipo de jogada. Então, isso faz com que o Palmeiras, Renata, entra forte na briga, com certeza, pelo título da Libertadores e do Brasileiro e dá mais confiança também. Então, parabéns. E ontem, vendo o jogo do Palmeiras com essa camisa amarela aí, foi a seleção brasileira. Seleção brasileira. E pode ter certeza que hoje é aniversário do Palmeiras. Vamos comemorar nosso salão de festa domingo lá na casa do Corinthians. Mas o Abel já falou, o Abel falou que não quer saber. Vamos comemorar lá domingo. O Abel falou que não quer saber. Vamos comemorar lá domingo. Vai com o time reserva lá que você vai ver. O meu receio não é essa comparação com a camisa da seleção. O problema é daqui a pouco eles falam que são penta mundial. Vai falar que é penta. 2 contra 1 aqui. Vamos comemorar domingo lá, pode ter certeza. Avisa o Abel que derby é derby, hein? O que vale é o próximo. Já passou aqui, já perdeu, já era. Agora o que vale é o próximo, Abel. Fala pra ele vir desarmado, fala pra ele vir de boa lá na arena que ele vai tomar o tatá. Mas olha só, o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. É o mínimo que se espera é que o Palmeiras entre para vencer na casa do adversário, mesmo não tendo o apoio da torcida. Não, como assim? Porque vem de uma derrota, vem de uma eliminação. Aliás, de 2 derrotas, não é? Porque ele foi eliminado na Copa do Brasil. Não, então, e perdeu o Paulistinha. Claro, o Palmeiras precisa dar uma resposta. Bebê, e o Abel disse o seguinte, que ele prefere títulos do que ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. Abel, o melhor é ganhar os dois. Eu acho que o Palmeiras ganhar os dois. Esse é um discurso difícil, né? O Abel, eu respeito muito ele, assim, é espetacular como treinador, mas esse é um discurso de quem já tá meio que borrado pro jogo no final de semana. Sim, pelo amor de Deus, Cicinho. Porque entre clássico, clássico, quantas vezes clássico não definiu um campeonato?
Entendeu? No clássico, talvez se o Palmeiras perder pro Corinthians, pode trazer uma crise, porque o torcedor quer ganhar. Então, assim, Abel, tem que ganhar clássico. Título é lá na frente, meu irmão. Deixa ele pensar. Título é lá na frente. Até porque os 3 pontos é importante, tanto é quanto o esporte, então ele tem que mudar o discurso. Também. Ele tem que mudar o discurso. Então, são... mas tem um detalhe, o Corinthians tem a Copa do Brasil no meio de semana. O Corinthians está sem vários titulares e jogadores importantes. Se o Palmeiras não ganhar agora, vai ganhar quando? É a última vez que eles se enfrentam no ano. E pra que ter medo do Corinthians, gente? A gente não morde, a gente não faz mal pra ninguém. A gente só comemora. Vocês são mal. Quando o Palmeiras, vocês são mal. A gente só é o maior do mundo. Só isso. Quando o Palmeiras, vocês são mal. O clube desse aí endividado. Do esporte, estão tudo felizes, estão falando do Corinthians, velho. Pro São Paulo, vocês pipocam, mas pro Palmeiras, vocês são mal. Que isso? Sem maldade no coraçãozinho. Quem tá falando com ele? A gente tá falando pro próximo jogo do Campeonato Brasileiro, irmão. Vocês fiquem tranquilos que o Coringão tá treinando, tá com muitos problemas, como a Renata falou, dentro e fora de campo, que está se ajeitando. O Osmar Stabile vai mudar essa cara do Corinthians. E também aí, a menina da internet vai voltar também, que eu tenho certeza que vai estar no programa. E outra coisa, o pessoal agora do conselho aí, vamos trabalhar, hein? Vamos trabalhar que vai ter cobrança em cima de vocês também. Olha, algumas coisas eu garanto que podem acontecer, outras talvez não. A menina da internet, os corintianos estão loucos. O Corinthians vai passar por cima do Palmeiras. Mas essas falas antigas, elas não condizem com o que eu penso. O Corinthians vai passar por cima do Palmeiras. Eu acho que nessa condição de final de semana, o Palmeiras tem a obrigação. E aí o Abel pode mudar o discurso, pode trazer desculpinha aqui e ali, não tem problema. Cada um fala o que quiser. Mas o Palmeiras tem a obrigação de vencer esse jogo. Porque, porque só deu vexame diante do Corinthians esse ano. O favorito na casa do Corinthians é o favorito. Tem que ganhar. Mas se perder também o Palmeiras... Se perder, tem que sair de maca, não tem, não? Tem que tá sair perdendo demais. Isso, mas vai ganhar, Cicinho. Que isso, rapaz? E outra, 2 secadores aqui, pelo amor de Deus. Esses 2 aqui. E o Corinthians aproveitou também para resolver uma questão fora de campo. Agora não tem mais um presidente interino. Osmar Stabile vai comandar o clube e depois, se tudo der certo, pode até tentar uma reeleição. Boa. Osmar Stabile era o presidente interino do Corinthians desde 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado pelo Conselho Deliberativo, decisão referendada pelos sócios dias atrás. Ontem, os mesmos conselheiros se reuniram e decidiram manter Stabile no cargo com 199 dos 265 votos. Antônio Roque Cittadini ficou em segundo com 50 votos e André Castro em terceiro com 14. Houve um voto em branco. Nós não podemos errar mais. Pequenos erros poderão acontecer e vocês vão me cobrar, mas vou procurar acertar. Se for necessário não dormir à noite, eu não vou dormir. Mas eu quero consertar essa situação do Corinthians que está hoje. E aí, como eu disse, vai ter que cortar na carne. Em suas primeiras palavras, Stabile admitiu que o principal problema do Corinthians neste momento é financeiro, ou seja, cortar gastos é mais do que uma necessidade, o que significa que contratações de impacto para o futebol, pelo menos neste momento, não vão acontecer. Isso se o Transferban cair. O Santos Laguna está irredutível e não aceitou até agora nenhuma das condições de pagamento propostas pelo Corinthians pela contratação de Félix Torres. Então o problema hoje está dentro da FIFA, o parcelamento nosso está dentro da FIFA, não depende mais do Santos Laguna nesse momento. Se fosse só os 33, só entre aspas, né? Se fosse só os 33, o Corinthians teria recurso, mas tem mais 8 milhões aí para a gente pagar de impostos. E tem também o valor do carro depois, né, que é um valor um pouco maior. Na verdade, são por volta de 27 milhões aproximadamente, sem os impostos. Então, 32 milhões por aí. Em outro momento, o presidente confirmou que Fabinho Soldado seguirá como executivo de futebol, alinhado com a política financeira atual. A mesma colocada na mesa de negociação para tentar convencer Memphis a aceitar um prazo maior para receber o que o clube lhe deve. Nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né? Um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado conversa, para a gente poder pagar isso aí também. Conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Outro ponto abordado foi o contrato de naming rights da Arena de Itaquera, que será revisto, segundo o presidente.
Tem 3 empresas, acredito eu que deve chegar mais uma empresa aí, e nós estamos trabalhando em cima disso, para que a gente possa trazer um valor muito maior do que esse que está aí. O valor está baixo? Está. Ele foi feito lá atrás? Foi. Era bom naquele momento? Era. O presidente também admitiu que a reforma do Estatuto será uma das prioridades da sua gestão, que poderá contar com membros da chapa Renovação e Transparência, grupo político que tem nomes como André Sanches e Duílio Monteiro Alves, acusados de utilização irregular do cartão corporativo no clube quando foram presidentes. Eu não posso falar para você se vai ter nome, se não vai ter nome, que eu não sei. Se tiver alguém competente, não sei se tem. A resposta de Stabile provocou revolta em alguns torcedores organizados que acompanharam a coletiva nas primeiras cadeiras do teatro do Parque São Jorge. Eu ali aqui, presidente Gavinhas, da torcida, parabenizar aí essa vitória. E o que nos preocupa é essa dúvida sua em relação a trazer grupos políticos, renovação e transparência, né, para ajudar na parte administrativa do Corinthians. Tem nosso apoio, sim, mas a partir do momento que tiver renovação e transparência na sua parte administrativa, infelizmente, os protestos não irão cessar. Esse grupo político, renovação e transparência, não pode estar mais administrando absolutamente nada aqui dentro do Corinthians. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que figurinha carimbada, como disseram aí, não terão na administração. Tá? Pode ficar tranquilos, que não terão ninguém com figurinha carimbada, que já trabalhou aí no passado, não terá nessa gestão. Ronaldo, agora realmente o trabalho pode ser feito, não tem mais essa questão de ser interino. É um presidente efetivo, ele já vem conhecendo o clube, já está acompanhando a rotina, sabe quais são as dívidas, o aspecto judiciário também, tem muitas dívidas que vêm de ações trabalhistas, ações da justiça. E fora isso, o Corinthians precisa resolver esse transfer ban. Aliás, já vou contar, o São Paulo resolveu, viu? Então, precisa resolver agora, mudar o foco, né? Porque estava essa briga interna. Mas uma coisa tem de bom no que aconteceu ontem foi porque o Stabile, o Osmar Stabile, ele sempre foi oposição à renovação e transparência, que tomou conta do clube e deixou o clube nessa situação que todo mundo viu agora. Todo mundo que estava ali nesse lado da renovação e transparência, quando viu o desmando e todo o descaso que teve diante do Corinthians, todo mundo saiu fora e está tentando agora arrumar o Corinthians. E é o caso do Osmar Stabile, que ele conhece todo mundo. E ele falou que não vai ter figurinha carimbada. Eu espero que não. Que eu já ouvi aí, pelos cantos aí, que o irmão do Duílio tá andando para lá e para cá. Tá todo mundo querendo um cargo aí. Mas não pode ter. Primeiro tem que ter aquela lavada que eu falei aqui, no lado dos próprios sócios também agora, que estão fiscalizando mais. A própria torcida fiscalizando ontem também, que estava na coletiva aí. Então agora, aquele que quiser fazer alguma coisa vai ter a observação de muita gente. Eu quero ver se vai ter coragem. Porque no passado, muita gente fez vista grossa. Agora não tem como fazer. Então o Corinthians vai ser passado a limpo e eu tenho certeza que na mão do Osmar Stabile isso vai acontecer. Muito bem, a gente aproveita para chamar um recadinho na sequência mais Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu, Flamengo venceu, convocação da seleção, notícias do São Paulo. Tem muito jogo aberto até a 1 da tarde, agora virada de rede. Não sou eu, não! É o Corinthians. Bom, a notícia é muito positiva. O Cici aqui vai comemorar bastante. Porque o São Paulo, repentinamente, sofreu uma punição de transfer ban porque não pagou uma parcela do Bobadilla, um dos destaques, inclusive, da equipe do Hernan Crespo. Só que o São Paulo já resolveu tudo com o Cerro Porteño e, inclusive, a FIFA retirou essa punição. O São Paulo pode contratar na janela, pode seguir de olho no mercado de contratação de jogadores. E agora, notícias do tricolor paulista, Cicinha. Eu sou rica! Jogos de invencibilidade no Brasileirão, o São Paulo chegou a essa marca depois de vencer o Atlético Mineiro por 2-0 no fim de semana no Morumbi. Na cara do Ederson, mergulha e manda pra dentro do gol do Galo.
está tudo certo, tem muito comprometimento da parte dos atletas, tem um grupo unido com muita fome de vitórias. Em um momento difícil, delicado, e agora é um momento bom, mas temos que continuar por este caminho, pé no chão. Acho que vamos a ter muitas possibilidades e coisas boas vão suceder. Ao mesmo tempo em que o time ganha consistência em campo, as preocupações de Hernan Crespo aumentam. O volante Marcos Antônio deixou o gramado reclamando de dores na coxa. Após exames, a lesão foi confirmada. A expectativa é que ele só volte a atuar no confronto contra a LDU, pela Libertadores, no mês que vem. Já Lucas Moura, que sofreu estiramento da cápsula posterior do joelho direito em maio, chegou a atuar em uma sequência de 4 jogos. Ficou fora do duelo com o Galo. O São Paulo prepara um cronograma para o jogador, que ainda convive com dores. A ideia é que ele retorne também para o confronto da Libertadores. Situação mais delicada é a de André Silva. O atacante foi diagnosticado com 2 lesões ligamentares no joelho direito. Deve ficar fora da temporada. O jogador ainda não sabe se vai precisar passar por cirurgia. Ele se junta a Caleri e Rian Francisco. Eles também estão no departamento médico tratando de problemas no joelho. Com tantos desfalques, Dineno é a única opção disponível no elenco para a posição. O que deixou o clima ainda mais tenso foi o transfer ban. O São Paulo foi punido pela FIFA na segunda-feira por causa do atraso do pagamento de uma parcela no valor de $300 mil, aproximadamente R$1,5 milhão de reais, pela compra do volante Bobadilla junto ao Cerro Porteño, ficando proibido então de registrar novos jogadores. Assim que foi notificado, o São Paulo quitou a dívida com o clube paraguaio. O transfer ban caiu. O tricolor já está liberado para registrar novos jogadores. Com a janela fechando daqui uma semana, vai ter que correr se quiser encontrar um centroavante para o restante da temporada. Ai, plata. Ai, plata. Edu, você tá com um semblante assim meio pensativo. O que você tá pensando? Não, ai plata lá e não ai plata aqui, não entende. Tem, Tá vendo? tem dinheiro no São Paulo, não tem dinheiro no Corinthians. Vocês estão preocupados com o Corinthians. É assim que se faz, viu, Ronaldo? Quando deve, paga, tá vendo? Quanto tempo faz que o Corinthians tá nesse Eu acho processo? legal isso aí de vocês, que vocês ficam tão Por assim. que tá gaguejando? Não, porque eu fico feliz porque pelo menos vocês estão sendo citados em alguma coisa, né? Eu acho legal isso. Agora, é o Corinthians, né? seguinte, Só o o São Corinthians. Paulo teve essa excelente notícia, pode contratar e provavelmente vai contratar, porque a lesão do André Silva, que vinha bem se destacando, resolveu jogar, fazer gols e estava numa fase legal. A lesão é séria, provavelmente ele nem volte esse ano. E tem mais a lesão de um jogador que vem sendo falado por vocês todos os dias e bem, que é o Marcos Antônio, Cicinho. Exatamente, Renato. Na verdade, assim, a boa notícia seria o São Paulo não ter caído nesse transfer ban, né? Mas, assim, a tempo foi aí, conseguiu dar a volta por cima, mas que isso não volte a acontecer, até porque é um momento delicado realmente para o São Paulo. O São Paulo precisa de mais um atacante, né? O André aí lesionando novamente nessa posição, né, Caleri, enfim, o São Paulo está tendo o Rian com essas questões de lesões, então o São Paulo vai para o mercado agora e essa baixa do Marcos Antônio, mas acredito que não foi tão grave, o Marcos Antônio em breve possa estar novamente aí ajudando a equipe do São Paulo. Olha, eu tenho uma pergunta sobre o Flamengo, mas é na sequência, hein? Aguarde. A pergunta é essa. Quem segura o Flamengo malvadão? O Inter que não é. É time de tradição. Um Flamengo milionário, que pode escalar um time titular de mais de 100 milhões de euros.
um rubro-negro centenário. Não só nas cifras, mas na bola. 100 gols na temporada em apenas 52 jogos. Um elenco forte e equilibrado. No Brasileiro, o melhor ataque com 44 gols e, de longe, a melhor defesa. Apenas 9 sofridos. De acordo com o site especializado Transfer Market, somando o valor de mercado dos 11 iniciais contra o Vitória, chegaremos a 670 milhões de reais, cerca de 106 milhões de euros. Superioridade raramente vista no Brasil. Nos últimos 6 anos, incríveis 14 títulos. 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 2 Brasileiros, 3 Supercopas e 5 Cariocas. Uma verdadeira máquina de faturamento. A camisa agora vale mais de 400 milhões de reais. E a arrecadação anual ultrapassa a casa do bilhão. Contando ainda a Recopa Sul-Americana de 2020, são 15 taças conquistadas desde 2019. Muitas delas com Filipe Luís dentro do gramado. Hoje esse time está numa forma esplêndida, extraordinária, mas amanhã o futebol muda, é muito dinâmico e pode ser que algum jogador não esteja no mesmo nível e que existam trocas. Se contra o Grêmio, daqui uma semana, a torcida vier esperando outros 8-0, aí vai acabar em vaia. Então é importante que a gente corte essa expectativa. Foi só um jogo, o time jogou muito bem, todo jogo tem um novo contexto, uma nova história e eles têm que saber, o torcedor tem que saber que tem que vir no Maracanã, por favor, para apoiar a equipe, porque não vai ser fácil. A goleada impressionou até os espanhóis do Diário AS. Destaque para a atuação brilhante da equipe de Filipe Luís, além dos 2 gols e 3 assistências de Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, que ficou fora da lista de Ancelotti. Aliás, o comandante do Fla tem apenas 6 derrotas em 63 jogos na primeira experiência dele como treinador profissional. Incríveis 75% de aproveitamento. Entre números, gols e atuações de gala, o Flamengo segue provando em campo todo o domínio que exerce fora das 4 linhas. Vai lá, Negrão, como é que é? Sou rica! Fala aí, Negrão! A gente quer ouvir! Sou rica! É isso, o debate é rico! Mas é rico em conhecimento, em provocação, comentário. De resto, nada a ver, não é? Bom, é o seguinte, já pra começar, com aquele fogo alto, com aquela loucura, olha o que o programa fez. Reuniu Capelanes e Ronaldo Giovanelli. Copa do Brasil é lá e cá. Aliás, quem será que passa, hein? Oi, Capela. Boa tarde. Boa tarde. Como assim, quem será que passa? Ué, não sei. Eu estou cravando aqui. Nós estaremos na semifinal. E outra coisa, eu sei que o Ronaldo gosta de fazer aposta, que ele tem medo. Mas se o Atlético não passar do Corinthians, eu mudo de país. Eu mudo do Brasil, eu saio daqui. Aí, eu não quero perder você no programa. Muda é o discurso também. Não, é esse discurso aqui. Eu não sei qual fralda tá mais cheia. Se é a do Corinthians ou é a do Grêmio, que pega o Flamengo na próxima rodada. Obrigada por assombrar, Chico Garcia. Oportuno. Agora, eu quero mostrar Marco Aurélio Cunha. Uau. Muito colorado nessa terça-feira. Marco! Sorriu! Transfer Ban acabou, Marco Aurélio Cunha. Resolvido. São Paulo resolveu a pendência financeira. Tirou daqui, colocou ali, né? E continua devendo um monte, né? Mas tá tudo certo, vamos em frente. Tem que torcer para que dê certo, para que as finanças se recuperem, o que não é fácil. E parabéns ao Flamengo, hein? Que vitória do Filipe Luís e do seu time. Só uma perguntinha, Cicinho. Você que vem com essa história de que o São Paulo vai ganhar a Libertadores, que o São Paulo chegará na decisão. Uma perguntinha. Não deu um medinho do Flamengo 8-0 ontem? Só um medinho de leve, Cicinho. Vamos falar a verdade, Cicinho. Medo jamais, receio sim. Mas assim, medinho. A questão é, por que eu estou tranquilo? Porque não vai ser o Flamengo na final, vai ser São Paulo e Racing. Olha, o Flamengo vai ser eliminado antes. Gente, vocês estão vivendo em que mundo? Paulo. Bom, eu vivo num mundo que eu vou estar finalmente, aleluia! Eu vou estar com o
o Flamengo no final de semana. Eu estarei junto com a nação rubro-negra, unida, comemorando, torcendo, buscando um resultado positivo. Oi, Chico! Sabe, eu achei que eu tinha tido um pesadelo, que o meu próximo adversário tinha feito uma goleada histórica de 8-0, mas aí eu cheguei aqui, tava todo mundo falando do jogo, eu falei, então aconteceu mesmo, mas aí eu vou me valer de doutor Marco Aurélio Cunha. Ó. Uia, Esse aí homem vem. sábio. Valha. Que depois do 6-0 do Vasco no Santos, ele disse, vai perder o próximo jogo e pra um gaúcho. Que estica a corda, né? Gasta todos os gols que tem, comemora como se fosse título e aí depois tropeça. Marco Aurélio, o senhor será minha bússola essa semana. Obrigado. O jogo, só uma pergunta, o jogo é lá em Grêmio ou lá em Flamengo? É Maracanã. E a diferença é que não é o Vasco, é o Flamengo. Então vai ser 5. Tem essa diferença. Mas eu tenho uma outra péssima notícia para acrescentar. O doutor Marco Aurélio foi brilhante com a atitude do Diniz, que comemorou efusivamente diante das câmeras, no Morumbi, aquela coisa toda. Mas o Flamengo ontem não tripudiou. Não usou da firula, terminou o jogo, nem parecia que era 8-0 no placar. O treinador comedido na coletiva. É isso, Ulisses, o Flamengo. Ai, esse malvadão aprontou de novo. E agora judiou mais, Ulisses, machucou mais. Renata, você não sabe, mano, eu tô na cabine do Allianz Parque. Terminou o jogo do Palmeiras, entraram os 4 palmeirenses pra falar comigo. Agora vamos torcer pro Vitória contra o Flamengo. Eu olhei pros caras e falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? 2 minutos, 2-0. Eu falei, vocês vão continuar torcendo? Não tem jeito, massacre. E futebol tem que ser assim. Parabéns, todo o elenco do Flamengo, comissão técnica. Parabéns ao chacoalho que deram no Pedro. Valeu! Isso que é ser inteligente, é o que o Pedro tá jogando com a camisa. Os gols que esse cara fez ontem, gol antológico no Maracanã. Enfim, parabéns. É um calafrio. Parabéns pro Palmeiras também, pô. É o Flamengo. E o Verdão vendeu, parabéns ao idade do Palmeiras aniversário. Pô, então, parabéns ao Verdão. E venceu ontem bem 3-0, não fez mais que obrigação. Muito bem, Ulisses. Agora, Ulisses Costa, olhe para este homem. Edu Dracena está morrendo de preocupação de ser vice na temporada. O quê? Edu. Pode ser que vá bem, não ganhe. Não é porque tem esse malvadão. Ó, o malvadão não teve pena de mim. Então, como eu sou uma pessoa que vivi na prática essa experiência horrorosa, eu só aviso. Cuidado. Tem gente que tem preocupações piores, hein? Tá ficando feio. É um monte de entrada aqui. Pô, pelo amor de Deus. E ontem achei que era a seleção brasileira que tava jogando, pô, mas era o Palmeiras. Pelo amor de Deus, que jogou o Palmeiras. Qual jogo? Ei, 3-0. Esse é o respeito também que o Palmeiras teve com o esporte. Tava com medo ontem, Edu. Ganhou de 3-0 porque respeitou o esporte, entendeu? Parabéns. Ele já tava falando até de pentacampeão mundial. 111 anos de histórias, de lutas e de glórias. Tamo junto, obrigado. Agora, o Edu falou que tem mais gente preocupada por aí. Imagina só o mundo de Everton Guimarães, desse muchacho. Eu gosto dele. Esse muchacho tem um Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Pega essa, Everton. Vai, esse pepino é seu, hein? Buenas! Renata, eu tô vendo aí, muchacha. Aliás, belíssima indumentária em homenagem ao Grêmio. Deixa eu dizer uma coisa. Tô vendo aí a turma tudo, pô, Flamengo, 8, não sei o quê. Quer tirar o Flamengo da competição? Pergunte-me como. Eu tenho o caminho, só que vocês não pedem conselho. Né? Eu tenho o caminho, porque já foi feito o serviço. Né? Na Copa do Brasil foi assim. Então, Chico, eu lamento, viu, Chico? Eu lamento muito o que você vai passar no final de semana, filho, porque pode preparar. Mas vai ser uma esfrega. Não, eu vou te ligar na sexta. Uma esfrega que eu não vou tô fazer com o que dó. a Renata não fez. Eu vou te ligar na sexta e pedir a receita. Pode ser? Sexta eu não atendo. Já pensou se o Galo, que passou pelo Flamengo e realmente levou para os pênaltis, venceu o Flamengo, continua na Copa do Brasil e daí perde pro Cruzeiro? Nó. Vou falar de Flamengo um pouco mais. Gente, um 8-0 não acontece todo dia, nunca tinha acontecido em pontos corridos. E o Flamengo foi lá e sapecou
um atrás do outro, 8 vezes, 8 estocadas, 3 do Pedro, Samuel Lino jogando muito, Saul arrebentando como volante, Jorginho não errando passes. Aí a gente vê um Arrascaeta ali no centro, desfilando, jogando, distribuindo, concluindo. A defesa nem se esforçou. E Felipe Luiz recebendo os elogios. Capelanes, o que dizer? Não vamos falar do resto, do futuro. Vamos falar só desse jogo contra o Vitória, do líder absoluto do campeonato. Bom, eu vou falar até uma coisa para poder ficar no presente, mas já projetar o futuro. Se os clubes brasileiros, como um todo, eles não se organizarem, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Tô falando sério. Acabar a graça. O que é acabar a graça? Todo ano, o Flamengo, não sei se vai ganhar tudo, que ganhar tudo é difícil também, calendário apertado, para lá, para cá. Mas se você for analisar, gente, hoje quem pode fazer frente? Nos pontos corridos. É difícil até o Palmeiras, que é bem organizado, tem um bom time, elenco, bom treinador. O próprio Cruzeiro que está tentando aí sair, mas oscila demais. O Flamengo não vai perder pontos para Sport, para Vitória, para Ceará, sobretudo quando prioriza esse campeonato. O Everton fala muito sobre a Copa do Brasil. Pessoal, o planejamento da diretoria foi focar na Libertadores e no Brasileiro e a Copa do Brasil. Se der com os reservas, beleza. Não deu. Tanto que no jogo de ida contra o Galo era o time reservaço. Mas foi nos pênaltis, venderam caro. É verdade. Só que o time reserva do Flamengo, ontem eu fiz esse exercício, faça você aí na sua casa, telespectador, internauta, presta atenção. O time reserva do Flamengo, do 1 ao 11, supera 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suma, se os times brasileiros não se organizarem da forma como o Flamengo, e foi um processo um tanto quanto demorado, de 10, 15 anos, o que era o Flamengo há 15 anos? Olha o que o Flamengo se transformou. Se vocês não se mexerem agora, vocês já ficaram para trás, vão ficar ainda mais e vai acabar a graça do futebol brasileiro. Perdeu ponto pro Ceará, rapaz. Perdeu o Flamengo, outro, você acha que não vai perder ponto? Pelo amor de Deus, mas não tem como, perdeu pro Santos. Peraí, foi na volta não é assim, não. Perdeu pro Cruzeiro mais difícil também. do Flamengo. Não vai perder ponto o quê? Mas já oscilando de outra, Edu. Que isso? Outra, entendeu? Não vai, acabou a graça do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem 3 times. É isso. E o terceiro time, eu concordo com a Capela. O terceiro time ganha de 10 dos brasileiros aí. Os 10 clubes brasileiros, sobrando no Brasileirão. É muito forte. O trabalho que eles estão fazendo é perfeito, é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. A grandeza não é por causa dos 8-0, não. Entendeu? Que o Vitória não marcou meio de campo, deixou livre. O Arrascaeta faz o que... O Arrascaeta fez o que Felipe Coutinho fez com o Santos. Não consigo ver. É a mesma Então, porque deixou livre. Deixou livre, deixaram livre. livre. Culpa do Vitória entendeu? ontem, gente. Certo. Em 3 minutos estava 2-0. Mas por quê? Mas liberdade total para jogo. Liberdade total para jogo. Não é culpa do Vitória? Tomou de 8, a culpa é que é da minha mãe. Então que jogou? É do Capelanes, é minha. A culpa é minha. Você não vê culpa do Vitória? Não é do Vitória. Tomou de 8, não é culpa do Vitória. Chico, compra fraldão, compra calmante, que o negócio vai ser feio final de semana. É que o Flamengo não vai dar espetáculo sempre. Não vai ganhar de 8, de 6, 5, 4, mas vai vencer muito. E outra, eu tenho uma teoria que o segundo semestre no futebol brasileiro é ele que define tudo. A gente vem se empolgando do começo. O Mirassol, por exemplo, que faz um grande primeiro turno, provavelmente ele já pavimentou muita coisa para essa segunda etapa, jogando apenas o Campeonato Brasileiro e mostrando consistência. Mas outros times que ficam esperando, agora eu vou me recuperar, vou contratar. Não é bem assim. O Flamengo fez a melhor janela, melhor que a do Palmeiras, melhor que a do Cruzeiro, melhor daqueles que estão na frente, Marco Aurélio. É isso. É isso. O Flamengo se preparou, ele planejou e está executando. E veja que as contratações do Flamengo muitas vezes são inesperadas. Você falaria que iam trazer esses jogadores que saem da Europa, jogador que já tem 30 anos, que vem jogando um futebol brilhante. Então, soube buscar exatamente o jogador que precisava. Isso tem muito do Felipe Luiz. Felipe é um jogador, um ex-jogador que fez grandes campanhas na Europa, no La Coruña, no Atlético de Madrid. E ele sabe ali o que acontece na Europa, ele conhece os caminhos. Então, trouxe jogadores que vão trabalhar com ele, por ele. É um time, é um conjunto que tem talento. Não é jogador talentoso que brilha um dia, no outro não brilha. O conjunto brilha e os talentos brilham ainda mais. E outra coisa, Renata, no final do jogo, sobriedade total. Essa é a diferença. Não falou nada, deu uma entrevista dizendo não criem expectativas. Não criem expectativas. Esse jogo já passou. Tudo aquilo que eu falei a semana. Que o treinador consciente sabe que o jogo termina, começa o outro e não carrega resultado para outra partida. Para sua sorte, Chico. E o bacana no Felipe é trazer essa mentalidade europeia sem tirar
a qualidade dos brasileiros, sem transformar os jogadores brasileiros em robô. Por exemplo, ele não faz do Samuel Lino aquele jogador robótico que tem que acompanhar a lateral. Ele dá essa liberdade conhecendo. Isso que a gente cobra dos treinadores brasileiros, né? Você vai lá fora aprender, ok, mas não transforma o nosso jogador em robô. Deixa o cara jogar da maneira dele. Você não tira a liberdade do Arrascaeta, você não coloca o Arrascaeta para correr atrás de defensor. Então, essa é uma qualidade do Felipe Luiz. E isso nós vimos ontem, aos 44 minutos do segundo tempo, 8-0 para o Flamengo. O Bruno Henrique estava recuperando a bola na lateral do sistema defensivo e tocando para o zagueiro ali e saindo. Então, todo o mérito, na verdade, o melhor jogador em campo ontem foi o Felipe Luiz, pela postura da equipe, sem brincar em momento algum com a equipe adversária. E o Pedro recuperado. Claro. Que todo mundo pelo dizia. Inter. Pelo Inter. O Inter reabilitou. Agradeça. Felipe, liga pro Roger Machado. Legal, né? Legal. O Chico não pode ir no banheiro, não? Não, Já tá subindo. O Chico tá estranho, né? Ulisses, tem um detalhe. O Flamengo perdeu 2 titulares nessa janela. Não é o Wesley convocado, não é pelo Carlo Ancelotti, e o Gerson, que é super versátil. Só que eu ouso dizer que o Flamengo está ainda melhor com as chegadas do Saul, do Samuel Lino, o Plata evoluindo, o Pedro se recuperando. E aí, Ulisses? Você sabe onde eu vi muito isso acontecer? Aqui em São Paulo? No São Paulo. O São Paulo, por exemplo, ia perder Miller, ia perder Careca. Ele já tinha um outro jogador de alto nível para pôr no lugar. Já estava até negociando certo. Então isso chama-se organização, planejamento. Cara, eu vou perder o jogador, não tem como segurar. Então vamos ao mundo em busca de alguém para gastar um pouco menos, ou até o mesmo valor, e trazer esse cara para suprir. Porque o futebol é jogador de futebol, é o resultado do campo de jogo. Não é o resultado financeiro, que é bom, que é importante e que tem que ter essa administração. Mas o Flamengo está além, Renata. É muito superior a todos os clubes em termos de elenco do futebol brasileiro. Eu falo isso constantemente. O Flamengo tem 3 times de qualidade. Você substitui um lateral, você tem mais 2 de qualidade para pôr. Você substitui um meia, você tem mais 2 de qualidade para pôr. O Flamengo não perde com isso. Então, parabéns quem administra o Flamengo. É um exemplo para os outros clubes brasileiros. E quem não se ligar nessa parada vai ficar muito para trás, mas muito para trás mesmo. E você está coberta de razão quando você fala da segunda fase, a virada do meio do ano para cá. Porque o Atlético Paranaense é o maior exemplo, que liderou o campeonato muito ano passado e acabou no final caindo para a segunda divisão. Foca a Copa do Brasil, irmão, para eliminar o seu Corinthians, inclusive, não, amanhã. Não, Corinthians, prepara o seu Corinthians amanhã. Deu aquela meia volta. Copa do Brasil, só penso em Everton Guimarães. Não gostaria de estar na pele deste meu amigo, porque é Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro, agora Everton. Nem eu. Nem eu. Mas então pensa no Flamengo um pouquinho, o Flamengo que é o líder absoluto do brasileiro e que na Libertadores, teoricamente, está no lado mais tranquilo, Everton. Renata, está do lado mais tranquilo. É um absurdo que o Flamengo conseguiu atingir de nível de elenco, de orçamento, de nível de elenco. Mas, aos clubes do Brasil, não existe. Eu não sou o coach flamenguista para dizer, olha, se todo mundo fizer acordar às 4h40 da manhã e trabalhar duro assim como o Flamengo está trabalhando, todo mundo vai chegar onde o Flamengo chegou. Vamos lá, todo mundo gritando e tal. Não. Calma. Muita calma nessa hora. O Flamengo está onde está. Foi uma sucessão obviamente, de trabalhos bem elaborados. Você pensa coisas erradas, obviamente, mas tudo isso começou lá atrás. Todo mundo sabe, com Bandeira, que fez, entre aspas, o serviço sujo. Aí depois a coisa veio. Só que nós estamos falando de uma super marca, que é o Flamengo. E eu falo isso do Corinthians aqui, quando o Corinthians se organizar, quando o São Paulo se organizar, aí vira potência, né? O Corinthians já é um fenômeno midiático. Já é um fenômeno. Quando eu falo que eu acho até mais fenômeno por causa da torcida orgânica do Corinthians, né? Para mim é o maior do continente nessa questão da torcida orgânica. Mas aí, enquanto tá essa bagunça, nós de cá vamos aplaudir, porque é menos um para fazer isso que o Flamengo está fazendo com os adversários. Menos com o Galo, né? Mas fez, por exemplo, com o Vitória. Que, aliás, assistiu, né? Vitória ficou assistindo. Band de panda em campo, assistindo o Flamengo dar show, com medinho de marcar, com medinho de chegar, com medinho de fechar espaço. E aí o resultado foi isso aí. Algo sui generis, né? 8 é sui generis e passa muito, óbvio, pela qualidade do Flamengo, mas muito
pela pandice do Vitória também. Só que é o seguinte, o Flamengo chegou onde chegou e a tendência é de crescer ainda mais. Porque quando entra nessa descida sem freio, como o Flamengo está, descida que eu tô na ladeira sem freio, ele vai atropelando tudo que vem pela frente mesmo. Só o Atlético não conseguiu na Copa do Brasil. Mas em condições normais, é o time que vai sempre lutar, sempre será favorito a tudo que disputar. A disparidade é muito grande, número de torcedores, orçamento, qualidade de elenco. Então o Flamengo sempre será muito favorito a tudo que for disputar. E não é a receita para todos os clubes. Os nossos aqui saíram na frente por questão de necessidade de se transformar em SAF. Não é o único caminho, mas para nós aqui funcionou. Então, para os clubes do Sul, não tem outra alternativa. Enquanto forem clubes associativos, não vai virar. Se não virar SAF, não tem jeito de chegar perto de um Flamengo que não é SAF, mas é o tamanho, por isso eu falo. Para os outros, o caminho pode ser a SAF. Clube associativo, nenhum no Brasil, só o Corinthians talvez tenha condição de chegar perto do que o Flamengo alcançou. É muito complicado. Gente, o Flamengo hoje está retumbando. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E o Edu já passou por isso, hein? Já tomou de 8. Que traíra. Foi amistoso. Você é um traíra, Barcelona. Foi amistoso. O Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Ronaldão, você tá muito quieto, Ronaldão. É o medo. Você tá muito pensativo. Eu não gosto quando você está, assim, reflexivo. Eu tô preocupado com o clubismo dessa turma toda. Vocês são muito clubistas. Você não tá preocupado comigo, não? Com vocês todos, você é louco. E a gente nem falou do Corinthians ainda, né? Mas ele tá preocupado com o nosso clubismo. Eu tenho uma mensagem boa aqui antes de vocês falarem do Corinthians, que eu sei que vocês estão ansiosos. Tô aqui vendo esses cartões, gente. Será que o Flamengo esgotou o estoque nesse 8-0? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu acho que segurou. Pelo amor de Deus. Ou será que ele abriu a porteira? Vamos pro YouTube falar de Flamengo e muito mais. Convocação, tá uma loucura. Palmeiras, 111 anos. Aniversário com vitória 3-0 pra cima do Sport. E vamos lá pra internet. Se você agora estivesse numa conversa telefônica com o Mano Menezes, quais seriam os conselhos para o jogo diante do Flamengo? Garra no terço. Eu tava pensando aqui que WO é só 3-0, né? Você não vai, não gasta com passagem, hospedagem, aquela coisa toda, fica treinando. Aí tem uma data FIFA na sequência, aí depois tem um Grenalzinho, né, perto e tal. Então, sei lá. Assim, Renata, não sei. Que desânimo, Chico. Não sei. Que desânimo, meu Chico, entregou os pontos já, Chico. Não é assim. Não, gente, vamos Não lá. é assim. Aí ontem o Felipe Luiz, como bem disse o doutor Marco Aurélio, né, num tripô de hoje, chegou na coletiva e disse assim, eu ainda analisei algumas coisas que precisamos corrigir. O quê? Ô, Felipe, ajuda aí, cara. E tomara que ele corrija já no final de semana, que não espere muito tempo para colocar em prática essas melhorias. É o mínimo. Mas o bom é que o Flamengo tem jogo na semana e vai... Não tem. Não tem jogo. Mas, ô Chico, o Grêmio não vai fazer o que o Vitória fez. Não, vai fazer pior, perdeu pro Sport. Não pode. Perdeu pro Sport em casa. O Grêmio não pode vai fazer o quê? Vai fazer pior, vai tomar 10. Ontem o Vitória assistiu o Flamengo dentro do campo, Chico. Você espera o quê? Não teve postura nenhuma. Você espera o quê? Vai como pra lá? Não, fecha a casa, irmão. Vocês acham que o Flamengo, até o final do Brasileirão, vai repetir um 8-0? Não, isso não sei. Eu acho que não. Eu não sei. 5 talvez. Põe o busão no gol. Já fez isso em Juventude também. Na sequência, vamos abordar a vitória do Palmeiras 3-0 para cima do Sport. Que Abel Ferreira, mais uma vez, viu a dupla Vitor Roque e Flávio Lopes brilhar. Eles estão se entendendo bem. O zagueirão Gustavo Gomes definiu o placar também, um 3-0, muito bem construído pelo Palmeiras para cima do Sport. Edu! Nossa obrigação perante um adversário no qual nós somos mais fortes. Pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter. A forma como nós temos reformulado esta equipa em função daquilo que foi 4 anos muito vitoriosos de uma geração que ficará seguramente gravada na história do Palmeiras. E falámos só de títulos, mas podíamos falar de títulos, prestígio, dinheiro em vendas de jogadores, bem, o que vocês quiserem, para hoje poder,
poder, e sinto-me orgulhoso disso, poder ir ao mercado e poder contratar jogadores nessa valia, mas se vocês se lembram, há 2 anos atrás ou 3, eu falei aqui que o clube tinha crocodilos no bolso, lembram-se disso? Não estou a mentir, pois não? Hoje é o dia que nós podemos, de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e com uma gestão financeira de direções anteriores, com esta direção também irresponsável, por forma a poder chegar a uma altura destas e aproveitar oportunidades de mercado que o clube entenda que são boas. Há bem pouco tempo entenderam o que é representar o Palmeiras, bastou ser eliminado num jogo com o Corinthians para criarem uma confusão, parecendo que tudo estava mal quando estamos a fazer o melhor arranque da história de pontos corridos do Palmeiras, mas quando as narrativas são construídas e são suportadas, depois fica difícil dizer aos nossos torcedores que não está tudo bem, mas também não está tão mal como querem. Não, basta ver os últimos anos, ver quem tem tido mais gana. Não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Permito. Ele tem defeito. Ele tem um defeito. Eita! Um defeito. Ele não entende, ele ainda não entendeu a importância de um Corinthians e Palmeiras. Ele ganha títulos, ele é fantástico, ele é maravilhoso, mas ele desconsidera a importância desse clássico. Se ele perde domingo, tudo o que está acontecendo de bom volta para a estaca zero. Porque ele já perdeu 2 clássicos em momentos decisivos esse ano e olha a crise que gerou. E não precisa dessa crise, porque o Palmeiras é suficientemente competente para isso. Mas vai ele achando que é um jogo normal. E ele insiste nisso. Ele insiste em achar que é um jogo Mas será que lá no vestiário não é outro discurso? Pode ser, eu espero que seja. Esperando que seja, porque o Palmeiras tem mais uma chance de ganhar do Corinthians em 2025. Uma única. E é essa. E é no domingo, e é nos 111 anos, e é no momento que o Corinthians está fragilizado, sem grandes jogadores, mas que jogou com muita raça diante do Vasco da Gama no Rio. Mas, Renata, você sabe que eu acho o Abel muito inteligente, cara. O Abel, ele é teimoso, né? Com o Facundo Torres, as coisas que eu briguei aqui, discuti, que tinha que ser o Flaco, tem que ser o Tigrinho, tem que ser. Não adianta, ele não pode mais mexer nesses dois, não pode. Agora, Renata, ele é muito inteligente. Sabe, ele está tentando tirar essa pressão que existe, que é verdadeira dele, ao falar, olha, eu prefiro ganhar título do que ganhar do Corinthians. Tipo, se eu for campeão da Libertadores, se eu for campeão, ele tenta tirar pouco Mas pode acabar o ano sem ganhar do Corinthians e sem títulos. E agora, mas o Chico tem a sua razão e eu concordo com o Chico. Às vezes o torcedor prefere uma vitória sobre um arquirrival como o Corinthians, na Neoquímica Arena, do que um título. Tem torcedor que é louco pra isso. É um campeonato Quer ganhar os dois, quer ganhar os dois, né? Óbvio. O torcedor quer ganhar tudo. Mas se ganhar do Corinthians, muda a vida do Palmeiras. E a pressão é toda do Palmeiras, porque o Corinthians se disse bem, fragilizado, e o Palmeiras precisa vencer. Precisa vencer o Corinthians. Ronaldo, esse é o assunto. Não, é o seguinte... Tá circunspecto hoje? Tá tudo medo de amanhã? Tá circunspecto, O Capelanes inibiu o Ronaldão. O que aconteceu, menino? Não, Vem cá, dá um abraço. Eu queria só falar uma coisa. Dá um abraço, você tá Ema, cada um com os seus problemas. O Chico, se você tem seu problema lá com o Flamengo, o problema é teu. O Ulisses tiver problema também, o problema é teu. Agora, o meu qual é? O de você a sua sorte, Lívia Renata, é que o Flamengo parcelou com vocês. Não, o Flamengo não estava bem ainda. Não, o Flamengo parcelou. 3 jogos fez 6 gols. Ele parcelou. Porque se fosse um só, ia meter 8 Cuidado que parcelar pro Inter é sinônimo de não pagamento. Vide Thiago Maia. Mas não é só pro Inter, não, mas isso Mas agora, só lembrando, meus amiguinhos, que vocês são inteligentes até demais. Me surpreenderam. Porque, olha, eu fiquei aqui até, falei, nossa, olha como estudaram. Você anotou aí, anotou. Qual é o problema do Cicinho? Qual que é o problema do Cicinho? O do Cicinho. Eu entender que vocês têm um raciocínio muito rápido, eu tô tentando decifrar o que você falou e de dever. Auspiciosamente, né? Auspiciosamente, ela usa muito aí, tá? Então, mas agora voltando pro Chiquito, a forma que ele analisou o Abel. O Abel tá de fralda na coletiva, velho. Ele tava ali feliz porque ele ganhou do esporte. Aí vem com o Corinthians e ele já começa. Pelo amor de Deus. Já começa a vamos comemorar o aniversário lá no... E outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando do aniversário do Palmeiras hoje, né? Colocou a camisa do Brasil hoje pra falar que era preta. Porque não é mais mundial. Pô, respeito o Palmeiras. Vou falar um negócio pra você. Vamos comemorar. E domingo, vamos comemorar o aniversário do Palmeiras lá no Neoquímica Arena. Escuta o que eu tô te falando. Vamos comemorar domingo lá. 31 de agosto. Vamos ganhar. À meia-noite acontece o quê? Mas meia-noite, minha Renata? O quê? O ponteiro vira. E lá...
a princesa pode aparecer. Vamos ganhar e vamos comemorar lá dentro. Olha o que ele tá dizendo, Brasil. É aniversário do Corinthians depois da meia-noite, velho. Então será? E aniversário, nós vamos fazer. O aniversário do Ulisses nós vamos fazer lá na Arena. Lá no Camarote Fielzões, o aniversário do Ulisses. Isso, lá no Fielzões. Pra todo mundo. Depois queima de fogos às 11h59, festa no Corinthians. E nós chamamos quem pro baile? Chamamos o Abel, que tava de fralda. Chamamos o Abel de fralda. Aniversário do Charles também, nosso diretor. Aniversário do Charles, 115 anos de Chico Corinthians. também. Posso comemorar que vai se livrar das ratazanas. Ei, Corinthians! É melhor você ser Corinthians no domingo. Meu Deus do céu, eu nasci no dia do Corinthians, gente. Pelo amor de Deus. Que tristeza, irmão. Eu nasci no dia do Corinthians. Por isso que você tem um pouquinho de escuro. Agora, o aniversariante do dia é o Palmeiras. E o presente veio com uma vitória para cima do Sport. Uma vitória muito boa. Independentemente se o Sport é o lanterna, o Palmeiras fez 3 pontos e voltou à vice-liderança. Quando você tem... Convincente ainda, Renata. Vitória convincente. Você sabe que uma coisa que eu gostei de ver, que eu fiquei admirado, assim, 2 meias de criação. 2 meias de criação, Renato, Palmeiras. Porque não Olha jogava só que com o coisa Veiga incrível. quando não estava machucado e Maurício. Então, mas 2 meias de criação com o Felipe, que acabou criando 2 meias de também criação junto com o e 2 atacantes juntos. Isso, Renato, olha que legal ver o Palmeiras. Domingo vem com o time reserva. E o Ronaldo vem com o time reserva domingo. E a coincidência é incrível, porque em 1965, na inauguração do Mineirão, quando o Palmeiras representou a seleção brasileira com aquele mesmo uniforme de ontem, venceu também por 3-0 o Uruguai. Ninguém quer saber Olha do só que passado. combinação. Como é que não? Essa é história, pá. É história. Agora, que rasgada, hein, pai? Deu Tipe e Peroni aqui, não tem mais Tipe, né? Mas assim, ó, o que é mais legal, Edu, 2 meias, 2 atacantes. Pô, o Palmeiras precisa disso. 2 meias, calção, blusa. Ulisses, se Abel Ferreira... Uma pena, não presta atenção no que eu digo, né? E não presta atenção em mim também, né? Não presta, né? Porque eu avisei, não, vou explicar, eu explico, tudo tem explicação. Acho que não é assim, Renata. Porque eu avisei pra ele que Alan Patrick jogava com o controlamos Maurício. os nossos pensamentos. É só isso. Como é que é? E jogavam bem. O quê? Nós não controlamos os nossos pensamentos. Isso é verdade, Abel. É só isso, é legal jogar com 2 meias. Eu gosto também. Vou dar uma sublinhada corneteira. Vem com 2 meias do Corinthians lá. Vou dar uma sublinhada corneteira. Era o esporte. Vou dar uma sublinhada corneteira aqui. Porque o Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva, o Abel é aquela coisa, ele não consegue curtir 100% a vitória. É uma coisa impressionante. Porque ontem ele definitivamente não curte a coletiva. Não, ele não curte a coletiva, é melhor nem ir. Então ele procura outro emprego. Muitas vezes é um conjunto vazio. Mas é obrigatório. Não, vai fazer embaixadinha no semáforo, velho. Ele veio falar do Felipe Anderson, tá vendo? Vocês da imprensa, uma parte da torcida, vocês não tiveram paciência. Olha só o que ele tá jogando. Pô, um ano depois o Felipe Anderson demorou a jogar e começou a jogar agora. E não que seja o supra-sumo da bola também. Mas finalmente. Mas o Flaco tá há quantos anos? Tá jogando agora. Tudo bem, mas é muito novo. Mas o Abel quer justificar, muitas vezes o injustificável. O Felipe Anderson teve todas as chances do mundo, em todas as posições possíveis dentro do campo de jogo. Muitos anos de Europa, ele é o cara que mais jogou. Meu Deus, muito tempo de Europa não consegue adaptar aqui. Por favor, Chico. Eu tenho uma pergunta pra você que não gosta de fugir da raia, não é? Se o técnico do Palmeiras hoje fosse o Felipe Luiz e o técnico do Flamengo fosse Abel Ferreira, como seria esse embate? Eu acho que o Palmeiras estaria melhor com o Felipe Luiz e o Flamengo pior com o Abel Ferreira. Que isso, Capelani. Cada um com seus estilos de jogo. Respeito, cada um com o estilo de jogo. O Abel é um cara mais reativo, não é um cara que deixa muito solto, entendeu? Ele quer ser a estrela da companhia. É isso. Ele quer ser a estrela da Abel, assim, quando ganha, sou eu. Quando perde o empate, então eles corrigir. Mas peraí, vocês não falaram há uma semana que o Abel Ferreira era o melhor técnico no Brasil hoje? Não, pra mim não. Quem falou? Muita gente falou aqui no programa. Pra mim, ele é um treinador superestimado. Já falei isso aqui. Eu também falei. E o tempo vai provar minha inocência. Quando ele sair do Palmeiras os títulos. Quando ele sair do Palmeiras, começar a fazer outros trabalhos, aí eu quero ver. Então, vamos aguardar. Treinar no Palmeiras, não, que eu não vou tirar o mérito do Abel Ferreira, não. Mas treinar no Palmeiras, que pague em dia, tudo organizado, bem administrado, tudo lá e tal. Aí não tem. Mas peraí. Ó, o Tigrinho até caiu aqui, ó. O Tigrinho não pode cair. No Mundial, o Abel Ferreira não foi mais longe que o Felipe Luiz? Nossa, mas depende do chaveamento também, né? Depende do chaveamento também. Mas hoje foi o Corinthians no Japão e ganhou. O Corinthians foi mais longe. Foi no Japão e ganhou. Foi no Japão e ganhou, velho. Sai daí, Você tá de brincadeira, velho.
ganhei o Mundial no Japão. Você foi pro Japão também? Teve gente que não foi. Eu ganhei 3. A gente foi pro Catar. 3, ganhei 3. Invasão no Japão. Cuidado que o Tigrinho voltou, hein? É que pra ver se o Abel é bom mesmo. Chiquito, é a sua vez, Chiquito. Obrigado, Xixi. Pela lógica do Capelães, eu queria ver o Guardiola treinando o Brasil de Pelotas lá no Gauchão, pra ver se ele é bom mesmo. Meu Deus do céu. Era um gauchão. Eu estou no meio de Flamengo e Inter. Eu não entendo isso aqui. Não é justo. E outra, não fico mais nesse lugar perto de vocês dois. Por quê? Não. Você tá sendo aqui, você Vou tá pro sendo- YouTube logo. Foi apresentado no Santos e, lógico, falou sobre Neymar. Neymar, imagino a un Neymar determinante, imagino a un Neymar que disfrute de jugar futebol, porque es un jugador, bueno, que ele faz disfrutar a la gente. Y hay pocos jugadores que, bueno, que tienen esa capacidad, ¿no? O futebol es eso, es la esencia del fútbol y bueno, hay determinados jugadores, en este caso Neymar, que consiguió eso. Es muy difícil conseguir eso. Entonces, eu vou aprender con Neymar, eu vou a aprender a cómo es estar con un jugador como Neymar. No es un jugador cualquier, es un jugador, bueno, de los mejores del mundo, ¿sí? Que ha conseguido lo que consiguió por su capacidad, por su humildad. E eu vou ajudar, eu quero ajudar junto com minha comissão, junto com o clube. Santos quer a ele e ele quer a Santos, isso é importante. Ele escolheu em um momento de sua carreira, de sua vida, eu vou voltar a Santos. E para mim essas coisas têm um valor importante e muito importante. Onde imagino a Neymar, eu tenho que ele pode jogar, é um jogador de futebol excepcional que pode jogar em qualquer posição. E aí, gente? Marco Aurélio Cunha, Juan Pablo Vojvoda, agora é oficial, apresentado e tudo. Excelente contratação, uma pessoa que todo mundo admira, fez um trabalho brilhante no Fortaleza, um jeito centrado. Eu acho que o Santos vai ganhar muito com ele se der tempo e paciência para ele. Porque ali no Santos tem uma ansiedade muito grande, muita gente interferindo, muita conversa. Então é necessário deixá-lo trabalhar, que ele se acerte com o Neymar lá, colocando no momento oportuno, no melhor da forma física do Neymar. Ele também precisa colaborar para... Ele é só mais um, mas ele é um grande jogador que pode colaborar com o Vojvoda de forma extraordinária. Então, boa sorte ao Vojvoda, a gente tem admiração por ele, que faça um grande trabalho. Ulisses, para você, ele tira o Santos desse perigo do rebaixamento? Bom, finalmente o Santos com treinador, né? Fazia uns 3 meses, estava sem treinador e tira sim. É um técnico de muita qualidade, é um técnico para ter um trabalho duradouro na equipe do Santos. Essa é a intenção da diretoria do Santos, né? Parar de trocar, se eu não me engano, o Santos, em 1 ano e pouco, 2 anos, mudou 15 vezes treinador. Mas aí vai no que o doutor falou sobre a paciência, né? Cara, rapidamente assim, Diego Aguirre, Paulo Turra, Lisca, caras que ficaram, sei lá, 40 dias, em média. Aí é difícil também, né? Mas dessa vez eu acho que o Santos pelo menos escolhe um cara do nível que não vinha trazendo nos últimos Mas vem com bagagem, vai ser respeitado e sabe o que faz. A tendência é dar certo, vai tirar o Santos dessa situação. E se sim, a gente sabe que é um treinador que conhece bem o futebol brasileiro. Conhece, Renata, e acredito que a grande dificuldade dele é esse Santos que ainda vive, né, toda essa turbulência fora de campo. Ele, no Fortaleza, ele substituiu um treinador que já tinha montado, digamos, uma equipe, já estava com um trabalho bem, assim, estabilizado. Aí ele chega um Santos que vive um caos, né? Essa questão, o Neymar é o carro-chefe, mas, sem sombra de dúvida, é um grande treinador e vai colaborar muito com o Santos, vai entrar com o trabalho dele e a questão que a gente sempre cobra, né? Paciência, porque o Santos ainda está muito desorganizado fora de campo e isso pode prejudicar o trabalho do Vojvoda. 15 segundos. E voltamos. Vir o presidente efetivo agora do Corinthians, Osmar Stagni. Vai, Corinthians! Nesse momento não tem diretor de futebol, não terá diretor de futebol nesse primeiro momento. O Fabinho Soldado continua. Ele está mostrando dentro do que eu vi, que eu acompanhei,
que eu analisei, um trabalho bom, dentro do que eu entendo de gestão, está sendo. Alguns ajustes nós já fizemos. Ele está sempre pronto a atender aqueles ajustes que é necessário. Então, eu acredito que, se ele, do jeito que ele está comprando a nova filosofia de trabalho, que é contratações, como eu disse, dentro da possibilidade do Corinthians, ele entendeu perfeitamente, e nós vamos dar sequência a esse trabalho. Nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né? Um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado de conversa, para a gente poder pagar isso daí também. Tá? Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso. Então, nós pedimos que a gente parcelasse e nós estamos negociando o parcelamento em quantas vezes vão ser. Ele está feliz, conversei com ele, inclusive hoje passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei como é que está a situação da recuperação dele, ele falou, estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. Ronaldo, ontem aqui, ao vivo, você falou que ele seria a melhor opção. Porque perderia-se muito tempo, menina Renata, com o que aconteceu no Corinthians até aqui, esse transfer ban também arrebentando o clube, jogadores sem vontade de jogar, que é o caso do Félix Torres. Agora, com o Osmar Stabile é o seguinte, a volta da renovação e transparência, ela vai ser minada. Porque eles já estavam se infiltrando ali. Tinha muita gente se infiltrando, querendo falar, olha, vou votar em você, vou fazer aquele até recusou $1 bilhão, aquele conchavo. Você recusou $1 bilhão o Corinthians? Você acredita nisso? Ué, não sei. Então agora ele pode trazer esse dinheiro e ajudar o clube, se realmente ele é corintiano. No Grêmio aconteceu isso aí. Então, se ele realmente for corintiano... Obrigado por atento vocês. Eu gosto quando vocês ficam atentos às notícias do Corinthians. Mas o cara do Grêmio falou que não queria ser presidente. Agora que vocês fiquem atentos a isso. Agora, acabou, renovação e transparência acabou. Acabou para vocês agora. Vocês vão ter que arrumar um outro lugar para se estacionar. Porque a fiscalização está em cima. É o torcedor, é o sócio, são as organizadas. Não vai ter como se infiltrar mais. Colocar o irmão lá, viu, Duílio? Não vai ter mais isso aí, acabou. Agora vai ter todo mundo no eixo. E vai ser levantado também pelo Ministério Público esse negócio do cartão, tudo, que tinha que ser feito há muitos anos. Vai fazer a limpa lá. Tem que fazer a limpa agora. Parabéns, Stabile, que vai dar andamento nesse negócio junto com o Tuma, que o Tuma realmente, agora, Tuma, você está pensando no Corinthians. Você acredita nisso que você está falando? Eu vou ver isso. Ah, você vai ver isso? Então você, pra mim, é um lunático. Porque você fala esse tipo de coisa e o estatuto seu mesmo é uma insanidade. Eles não mudaram o estatuto. Não mudaram o estatuto. A primeira coisa que tem que ser feita é mudar o estatuto. Não adianta pegar, tirar Stabile, pôr Citadini, pôr o André Castro, pôr deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Se não mudar o estatuto, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Flamengo você mudou foi o estatuto que nasceu de um mês? Não. Você nasceu de quanto tempo? Eu nasci mais então, cedo. deixa eu falar uma coisa pra você. O começo é agora. Eu tô dizendo pra você que o começo foi agora. Começou agora. Você, pra nascer, teve 9 meses. Entrevista de emprego. Entrevista de emprego. O doutor falou que é de 13, filho de burro. Onde o Corinthians está? Quanto tempo pra nascer? Vai sair, doutor. Você nasceu de 13 meses. Onde o Corinthians... Você quer? Ontem foi a eleição. Ontem foi a eleição. Você quer tudo hoje? Onde o Corinthians estará daqui 4 anos? O conselho está reunido. Onde o Corinthians estará daqui 4 anos? Responda. Daqui 4 anos, onde o Corinthians estará? Eu sei onde vai estar o seu cabelo. Vai estar no lixo. Esse cabelo, seu vídeo de perto agora, vai estar no lixo. Eu comprei, meu. Eu estou dizendo aqui, você pode me cobrar, menina Renata. Só você pode me cobrar, porque você é aquela menina da internet que sofreu comigo. É o seguinte, acabou. E vai ter fiscalização a partir de hoje. Acabou a farra. Parabéns às organizadas, aos torcedores. Acabou a farra. E você pode me cobrar aqui. Cadeia! Que isso? Pronto! Tá recusando dinheiro. Vocês falaram que eu tava quietinho aqui? É isso aí! Vai pra cima deles! O Stabile também, se você não for, eu vou aí. Se você não for, vou aí. E a mulher dos velhinhos também, não vai falar a mulher dos velhinhos? É a mulher dos velhinhos, a mulher dos velhinhos aí, da Ademir da Guia. Tem que falar mesmo. Não é cuidado pra não quebrar as pernas, é pra não quebrar o ombro, no seu caso. E é isso, acabou, é a deixa. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã, a partir das 11 horas, jogo aberto de novo na tela da Band. Uma ótima tarde, beijo, tchau. Fala,